Ageu, capítulo 1, você achou aí? Ageu 1, do versículo 2 ao versículo 11, diz assim: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Espírito Santo de Deus, quero consagrar a Ti, ao Teu governo absoluto, não só a ministração que de mim o Senhor permitirá que seja feita, mas também a vida espiritual, a mente, o coração, o espírito de cada um dos Teus filhos que aqui estão, para que a Tua revelação, a Tua palavra revelada e ungida possa produzir na vida deles todo o efeito para o qual foi enviada. Que eles não ouçam nesse momento a voz humana, que eles não sejam ministrados por pensamentos humanos, mas que o toque de sabedoria, de conhecimento, de revelação e de poder do Senhor possa alcançar a vida, a família e o ministério de cada um deles, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nos dias de Ageu, o Senhor incitou a Israel a reedificar o templo que havia sido destruído. Esse aqui é o segundo templo. Havia o templo de Salomão, que foi destruído, e o povo havia voltado de vários cativeiros para a sua própria terra, e agora havia Deus levantado líderes que haveriam de reedificar o templo, que era um referencial para eles. A relação de Israel com o templo era algo que expressava a obra de Deus, que expressava a comunhão, o relacionamento com Deus e a adoração a Deus. Nos momentos em que Israel ficou sem a presença física do templo na sua terra, no seu convívio, isso foi sempre para eles um momento muito difícil, como é nos dias de hoje. E o que aconteceu? O povo, contudo, ele, embora amasse o templo, ele estava reticente e desanimado em edificá-lo. Eles achavam que o segundo templo não teria a mesma riqueza, a mesma excelência, a mesma glória do primeiro templo. Por quê? Porque o templo de Salomão era muito suntuoso, ele era magnífico, ele era muito grande, ele era muito rico, né? Por quê? Porque aquele era o momento de um derramar de Deus sobre a vida de Israel. Quando Salomão estava no governo, as 12 tribos estavam unidas, o país era forte, o país era rico, né? Tanto é que sobejou riqueza para que Salomão edificasse aquele templo. Quando você lê lá o livro de Crônicas e você vê informações ali sobre como Salomão edificou aquele templo, diz assim: e tudo que Salomão fez na edificação da casa do Senhor, prosperamente o efetuou. Ou seja, havia dinheiro sobrando. Por quê? Porque a nação estava fortalecida. Isso depois se perdeu quando houve o quê? A divisão.
quando veio a divisão das 10 tribos de um lado e 2 do outro, isso enfraqueceu Israel, isso representou a invasão de povos estranhos, isso, na verdade, era fruto dos pecados de Salomão, porque ele desobedeceu o Senhor, ele se prostrou diante de ídolos, ele adorou a deuses estranhos. Isso trouxe contaminação sobre Israel, isso trouxe uma crise espiritual e também social, política e econômica sobre Israel, isso trouxe a divisão das 12 tribos, e o país muito se enfraqueceu. Mas Deus queria restaurá-los, porque Deus está sempre trabalhando pela nossa restauração. Todo aquele que cai, Deus quer que ele se levante. Deus não tem prazer em que ninguém fique prostrado, muito menos a nação escolhida por ele. Então, o que acontecia? Deus estava ali incitando que eles construíssem o templo, mas eles estavam desanimados, eles não tinham dinheiro, e eles pensavam, bom, já que a gente não tem dinheiro para edificar esse templo, não vale a pena edificá-lo, Mas isso também não era só um desânimo por causa do resultado que pudesse ser inferior ao primeiro. Outro problema, era o egoísmo e a cobiça material que havia em cada pessoa. Era um momento de frieza espiritual. As pessoas não estavam com o seu coração voltado para os propósitos de Deus, mas sim para os seus próprios propósitos. Tanto é que ele faz uma exortação dizendo, olha, enquanto a minha casa permanece em ruínas, ou seja, essa obra está aí parada, essa obra está aí atrasada, cada um corre por causa da sua própria casa. Cada um só visa os seus próprios interesses, Então, havia o quê? Essa cobiça material, esse individualismo, esse egoísmo. E, nos dias de hoje, o nosso desafio não é a edificação física de um templo, e sim a edificação espiritual. Amém? Quando nós trabalhamos na visão em células no modelo dos 12, nós entendemos que estruturas físicas amplas, confortáveis, bonitas, bem cuidadas, serão necessárias para conter o grande número de discípulos que Deus nos dará. Mas isso será consequência de uma frutificação espiritual. Teremos bonitos templos, teremos prosperidade e riqueza no nosso ritual de adoração a Deus, se nós tivermos a essência, que é o amor pelas vidas, que é a chama do evangelismo acesa no nosso coração, que são as multidões sendo atraídas pela glória de Deus. Amém? Então, a obra de Deus hoje não está ligada a estruturas físicas. Jesus não tinha um templo. Jesus se reunia com as multidões na montanha, na beira-mar, falava do barquinho com eles. Jesus levava as multidões para as colinas, Jesus levava as multidões aos vales. Jesus, ele arrastava as multidões com ele aonde ele ia. Por quê? Porque o nosso trabalho não está dependendo hoje apenas de estruturas físicas. As estruturas físicas, elas são na nossa vida uma ferramenta, elas são um elemento consequente de nós termos a essência, que é a chamada, que é o propósito correto no coração, que é ganhar vidas e que é fazer discípulos. Se você tiver isso no coração, se você entender que Deus te chamou para ser um líder que faça discípulos e que não faça poucos, mas que levante para Deus multidões de discípulos, então você terá todo o resto como consequência de um bom trabalho feito por você no poder do Espírito Santo. Amém? Então, a obra de Deus hoje não está ligada a estruturas físicas. Não é um lindo ministério no sentido do templo, não é um lindo ministério no sentido de uma tremenda equipe de louvor, não é um lindo ministério com dezenas de bailarinos no seu altar, que vai corresponder à expectativa de Deus. A obra de Deus hoje, o edifício espiritual que nós estamos edificando hoje, representa vidas sendo salvas para Deus, vidas sendo tiradas das trevas, vidas sendo transformadas na sua condição espiritual, na sua condição emocional e de caráter, para que se tornem discípulos de Jesus e, consequentemente, líderes de avivamento. É isso que Deus tem como chamada para você. Eu digo sempre aqui para os nossos discípulos aqui na igreja, falo isso nos cultos de domingo, nós não podemos perder o foco. É muito importante que a gente possa dispor aqui no altar os nossos dons, os talentos como levitas, como adoradores. É importante que nós façamos com muito zelo essa obra da adoração, onde os jovens encontram um lugar
para estarem servindo a Deus, para estarem adorando a Deus no seu altar. É muito importante que nós possamos saber que se nós temos uma empresa, um negócio, esse negócio não é só para a nossa própria prosperidade, mas Deus nos deu uma empresa, Deus nos deu um negócio, para que o reino de Deus seja sustentado, para que os seus dízimos, as suas ofertas, possam gerar essa obra edificadora de salvação. Amém? Então, nós, com certeza, precisamos, né, dispor os dons, precisamos fazer uso dos talentos, desenterrar os talentos, mas a obra de Deus não é cantar, a obra de Deus não é dançar, a obra de Deus não é dar dinheiro para a igreja, a obra de Deus não é ser aquele diácono que faz tudo, que não deixa nem o pastor sentir sede e já está com 2 copos d'água na frente dele. A obra de Deus é ganhar vidas, a obra de Deus é edificar o reino espiritual, tirando vidas da morte, tirando vidas do inferno e trazendo-as para o reino do Filho do amor de Deus. Se você entendeu isso, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos edificando, como diz o apóstolo Paulo, essa casa espiritual, que é a igreja do Senhor. E se a casa espiritual não está recebendo matéria-prima construtiva, que são vidas, que são almas, que são famílias sendo agregadas à igreja, alguma coisa está errada. Amém? Então, essa é uma exortação de Deus. Reinhard Bonk diz, um grande evangelista alemão, diz que a igreja que não se importa com os perdidos, essa igreja está perdida. Ela está perdida. Amém? E a visão dos 12 é uma visão onde nós somos restituídos desse foco, dessa paixão pelos perdidos, desse amor e dessa unção para ganhar as almas e transformar cada uma dessas almas em verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? A visão dos 12 começa com o ganhar. É uma visão, como eu falei, simples, que tem 4 passos. O ganhar é a escada do sucesso. O ganhar, o primeiro degrau. O consolidar, reter os frutos, levar as pessoas a uma consolidação da sua vida espiritual, da sua fé em Cristo, da sua permanência no reino de Deus, na comunhão do Espírito Santo, na comunhão do corpo de Cristo, né? É o segundo passo, consolidar. O primeiro é ganhar aquela pessoa. O segundo é vinculá-la ao corpo espiritual da igreja, ao trabalho do ministério, fazendo dela não só um discípulo, mas fazendo dela um líder. O terceiro é discipular, para que esse caráter de liderança, esse caráter de fecundidade espiritual se manifeste nela e ela possa não só ser restaurada e edificada, mas ela possa ser um instrumento de restauração e de salvação na vida de outros. E o terceiro é o enviar, quando essa obra se torna próxima do seu fim, do seu término, e essa pessoa então já recebeu, já aprendeu, já foi restaurada, já foi amadurecida, então ela agora começa a frutificar e ela pode ser enviada. O pastor William Mitchell falou, nós temos que ganhar as nações, nós temos que ganhar a Europa para Jesus. Então prepare-se para mudar para a Europa. Não é necessário, quem tem discípulos envia os discípulos lá e eles implantam a visão. Amém? Os nossos discípulos vão implantar a visão em outros lugares. Os nossos discípulos irão às nações semear a visão do reino que eles têm vivido aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Essa é uma visão ampliada do futuro. Você vai ter um ministério tão grande, tão ungido, tão frutífero, que as nações vão olhar e vão dizer, eu quero isso que você tem. Eu quero essa unção, eu quero esse avivamento, eu quero esse fruto, eu quero essa multidão na minha nação. Amém? Então vamos lá. Então, se você não ganhar, não terá quem consolidar. Se o primeiro passo da escada é o ganhar, e o segundo é o consolidar, não adianta você querer consolidar as pessoas ou discipular pessoas se você não tiver pessoas novas chegando. E isso representa o quê? Que a chama do evangelismo precisa estar sempre acesa no nosso coração. Não é assim, vai meu discípulo e ganha. Nós temos que ter esse coração apaixonado pelas almas. Você apóstolo, você pastor, você bispo, você líder, você precisa ter uma postura de amor, de paixão, de compaixão, de desejo pelos perdidos. Se você parar de ganhar,
se você parar de se preocupar em que vidas sejam salvas, em que vidas sejam ganhas, se você parar de se alegrar com a ideia de que vidas novas estão chegando nas células, de que vidas novas possam chegar num evento, numa campanha evangelística, num jantar evangelístico que você faça, é sinal que você está saindo do foco. É sinal que você está se esquecendo de qual é o primeiro passo da visão. E você precisa voltar lá e reacender essa chama pelos perdidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo dentro da visão, onde existe o propósito do ganhar, do consolidar, do discipular e do enviar, onde existem todos os passos para isso acontecer, se nós não vigiarmos, nós entramos numa acomodação. Nós ficamos satisfeitos com aquilo que já conseguimos, e aí a chama fenece, a unção devanece, e a gente, em vez de ganhar vidas, a gente começa a perder as que já estão. É verdade isso, queridos. Então, essa é uma palavra de atenção, de exortação para nós, de que o nosso espírito precisa estar avivado, de que o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. E sabe qual é a batida do coração de Deus? A batida do coração de Deus é pelas almas perdidas. O coração de Deus bate por almas, por famílias. O coração de Deus bate por células. O coração de Deus bate por 12. Amém? E foi do coração do Pai que Jesus tirou os seus 12. Então, você também vai tirá-los de lá. E eles vão ser apaixonados não só por Jesus, mas pelas vidas pelas quais Jesus morreu. Quem recebe aí? Então, dá um aplauso a Jesus. Nos dias de Ageu, Israel entrou em um conformismo. E hoje, um dos perigos da vida cristã é o conformismo religioso. Até dentro da própria visão M12. Às vezes as pessoas se contentam só em ser discípulos. Não, eu já faço parte da visão, eu já tenho uma célula, eu já tenho meu líder, eu já sou 12 de alguém. Sim, querido, mas e o seu fruto? Não é para a gente botar pressão nas pessoas, não é para a gente desprezar as pessoas, oprimi-las. O exemplo do apóstolo França é uma ilustração para esse momento da palavra. Por quê? Porque num determinado momento ele já estava ficando satisfeito em ficar comigo, em ser aqui um membro da minha equipe, um 12, onde com certeza ele continuaria ganhando vidas, onde ele teria um status de pastor. Mas eu falei para ele, não foi assim que eu te conheci. Eu te conheci vindo na minha direção como um pastor escolhido por Deus para o avivamento. Você não é um pastor para estar dentro da igreja local, você é um pastor para formar uma igreja local, para ter êxito através da sua igreja local e através do seu ministério, que não é só um ministério pastoral, mas é um ministério apostólico, você cuidar de outros pastores. Eu poderia falar, vem aqui, França, vem aqui, vai ser ótimo. Você está aqui comigo, você é um discípulo tão dócil, tão amoroso. Então, às vezes, a gente se conforma de que as pessoas fiquem próximas de nós, de que as pessoas fiquem alinhadas com aquilo que é bom para nós, mas nós não podemos agir assim. Nós precisamos estar sempre atentos à direção, ao propósito que Deus tem para cada vida. E o propósito que Deus tem para cada um dos seus discípulos é que não só eles sejam discípulos, mas que de discípulos eles sejam transformados em líderes, e líderes fecundos, apaixonados por Jesus e apaixonados por almas, porque só se existir no coração deles essa paixão, é que eles haverão de frutificar. Mas Deus, por amor a você, fará isso, e vai te dar líderes apaixonados, vai te dar discípulos multiplicadores, vai fazer da sua igreja uma igreja frutífera e muito avivada. Quem recebe? É uma palavra profética e apostólica. Toma posse aí, dá um aplauso a Jesus. A vida moderna requer status, prega a satisfação pessoal e material, induz ao excesso de trabalho. E nós lutamos contra tudo isso. E a gente tem esse desafio de mudar a vida das pessoas, de mostrar para elas que elas não foram escolhidas por nós para serem nossos discípulos, nem nossos 12, mas a gente pedir a Deus a capacidade de, no poder do Espírito Santo, convencer as pessoas que a chamada delas é divina, que elas foram escolhidas não por nós, mas por Jesus. E que se elas cumprirem o propósito de Deus, elas não só terão o louvor do céu, elas não só terão a alegria
do coração de Deus transferido para o coração delas, como também depois que elas gerarem fruto, e esse fruto permanecer, tudo que elas pedirem ao Pai, lhes será concedido. O povo estava aqui, cada um correndo atrás do seu próprio interesse, mas os céus estavam cerrados. Porque quando entra o egoísmo, o individualismo, o materialismo, Deus se entristece e os céus se fecham. Agora, quando a gente para de buscar os nossos próprios interesses, a gente começa a colocar os interesses de Deus no nosso próprio coração e no coração de cada pessoa ao nosso lado, o que acontece? Vem o avivamento. E o avivamento, ele é precedido por bênçãos. Como é que é, pastor Pedro, aquela frase? Eu vos restituirei os anos perdidos pela locusta. Recita aí para mim. As eiras se encherão de trigo. As vossas eiras se encherão de trigo, vossos lagares transbordarão de mosto e azeite. Amém. Amém. E comereis fartamente e conhecereis a riqueza do Senhor. Agora, presta atenção. Vem um avivamento, vem um derramar tremendo de bênçãos. E fala assim, e será que depois haverá o quê? Um derramar do Espírito sobre toda a carne. Então, quero dizer para você que o avivamento espiritual, ele é precedido por um avivamento material. E esse é um teste de Deus conosco, para ver se o nosso coração vai ficar só no que é material, se a gente vai ficar satisfeito já com a prosperidade que Deus nos dá, porque todo mundo vem aqui e diz, eu ganhei um carro, eu ganhei uma viagem para Israel, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Ótimo, você vai ganhar muito mais. Você nem tem ideia das surpresas, das bênçãos materiais, das coisas boas que Deus vai te dar, da prosperidade que vai se instalar na sua vida. Mas o propósito final de Deus não é isso, que você seja um pastor ou um apóstolo hiper abençoado. O propósito de Deus é que você seja um líder hiper abençoador e que exista uma multidão seguindo você, como disse aqui o apóstolo William. Não adianta nada a gente ter casa, ter carro, ter isso, ter aquilo, e não estar no centro da vontade de Deus, e não ter vidas nos seguindo, e não termos multidões que são a chamada, que representam a chamada de Deus para nós. Amém? Então, nós não podemos perder o sonho de ganhar as vidas, nós não podemos deixar de plantar esse sonho no coração das pessoas e trabalhar espiritualmente para que elas entrem nesse processo de avivamento, porque o avivamento não começa assim, como uma nuvem de glória que vem sobre uma massa. O avivamento é um despertamento espiritual dentro do coração de cada pessoa. Amém? Ageu diz ao povo de Israel, embora vocês vivam trabalhando em excesso, procurando seu próprio conforto, vocês não têm nem o que comer. Estava crítica a situação deles. Vocês semearam muito, não colheram nada. Por quê? Porque a lavoura não estava produzindo. O céu parou de dar a sua chuva, o seu orvalho, né? A situação deles estava crítica, eles estavam empobrecendo. Para que nós não vivamos uma apostasia semelhante, necessitamos entender que a edificação do reino é a salvação de vidas, e só isso atrairá a glória da última casa. O Senhor disse, eu estou vendo tudo isso aí que está acontecendo, mas fiquem tranquilos, avancem, sigam no meu projeto, persigam o meu propósito, o propósito do meu coração, porque a glória dessa última casa será muito maior do que a da primeira. Amém? Não é glória da segunda casa. Esse mover, querido, M12, é o mover da última casa. Amém? Não vai ter terceira casa, não vai ter quarta casa. Essa é a ferramenta, essa é a unção que Deus trouxe nesses dias, para que nós ganhemos vidas, transformemos essas vidas em discípulos, que vão se transformar em líderes, que vão ganhar mais vidas, que vão fazer mais discípulos, que vão se transformar em mais líderes, e isso não vai parar mais, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem se enquadra nesse mover aí, dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus Cristo. As nações estão vivendo a visão. Existem igrejas na visão na Itália. Existem igrejas na visão no Japão. Existem igrejas na visão na Coreia, nos Estados Unidos, na União Soviética, na Suíça, agora na Inglaterra, na França. Então a visão, ela está ganhando o coração das nações. Mas não adianta a visão ganhar o coração das nações, ela precisa ganhar o seu primeiro. Amém?
Senão a gente fica fora do mover. Se a visão não ganhar o nosso coração, e ela não entrar no nosso coração, nos convencendo de que o foco de Deus são as almas perdidas, a gente ficou só com o método. A gente ficou só com as obrigações, o trabalho, os passos da visão, de uma forma mecânica, que vai ser considerada enfado e canseira. Amém? O que traz alegria, o que renova as nossas forças, o que redunda em prazer e em satisfação do nosso trabalho, é a gente ter a essência, que é o amor pelas vidas perdidas. E isso precisa ser aceso por Deus, dentro de nós e dentro de cada um dos nossos 12, dos nossos 144 e dos 1728. Fique tranquilo, não é você que vai fazer isso, é o Senhor quem fará isso. Amém? Mas você precisa dispor o seu coração para receber dessa alegria, para receber desse fogo do Senhor pelas vidas perdidas. Amém? Para que não vivamos uma apostasia semelhante a essa, necessitamos entender que a edificação do reino é a salvação de vidas, e só isso produzirá a glória da última casa, Ageu 2:9, o avivamento prometido. Amém? O próprio Senhor, no versículo 8, revela 3 aspectos que restituiriam a graça e a glória de Deus a Israel. Ele, no versículo 1:8, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, cada um desses aspectos aqui, subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, tem um significado. Subir ao monte representa nossa busca pessoal pela intimidade divina. Querido, a força motriz da visão não é seu líder, não é sua cobertura, é o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Quando a gente fala aqui a visão, a gente não está fazendo apologia do método, a gente está explicando o método. Mas o método, visão em células no modelo dos 12, sem o Espírito Santo, sem a intimidade com o Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, sem a unção do Espírito Santo, não é nada. É como eu falei, é enfado, é canseira, é motivo para daqui a pouco você desistir. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa subir ao monte. Subir ao monte significa deixar o que está acontecendo aqui embaixo e entrar na presença de Deus. Entrar no mundo espiritual para adorar o Senhor e para tirar de lá tudo que você precisar. Às vezes a gente fica aqui, enroscado aqui com os problemas, preocupado, meu Deus, como eu vou fazer? Está faltando isso, está faltando aquilo, não consigo desatar esses 12, meus 12 estão brigando, esse negócio aqui não sei o que acontece, fulano foi embora, outro me deixou, aquele pastor me traiu, me enganou. Gente te criticando, gente te atacando. Vai te atacar mesmo, sabe por quê? Porque você foi chamado para dar fruto. E só está com pedra em mangueira que tem manga. Você já viu alguém tacar pedra em árvore que não dá fruto? Não existe isso. Então, se estão tacando pedra em você, é porque você está incomodando o inferno. Você está incomodando o diabo com os muitos frutos que você está dando e que você vai dar cada vez mais. Amém? Porque todo aquele que já dá fruto, o meu Pai poda para que dê mais fruto ainda. Então, Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te ensinar a lidar com as aflições, com as lutas, com as provas, com as tribulações, com as críticas, com os elogios, porque às vezes os elogios também fazem mal, e você vai dar cada vez mais fruto. Mas você precisa subir o monte. Sempre que Moisés subia a Horebe, Deus lhe dava instruções e o revestia da sua glória. Amém? Queridos, você ficar aqui lutando com os problemas vão te enlaçar, os problemas vão te pegar. Você tem que desvencilhar de tudo isso aí, entregar tudo isso para Jesus e subir. Vou adorar o Pai. Vou para a presença de Deus. Vou ver o que Deus tem para mim nesse processo. Vou buscar a face do Senhor, adorá-lo, agradecer, só pelo fato de eu ser dele, de eu ser seu filho, dele ter me chamado. E vou pedir que ele me instrua. Vou ouvir a voz do Senhor. Vou receber instruções, vou pedir renovo, vou pedir recursos. Vou tirar do coração de Deus os meus 12. Os seus 12, sabe onde eles estão? No coração de Deus. Os seus 144, sabe onde eles estão? No coração de Deus. Essas pessoas já foram, de antemão, escritos seus nomes no livro da vida.
estão predestinados, já estão selados para a salvação e para uma vida na presença de Deus desde antes da fundação do mundo. Mas elas estão todas guardadas nesse registro maravilhoso que é o coração do Pai. E se você for lá buscá-los, eles chegarão diante de você, eles se apresentarão a você e se tornarão ceifeiros junto com você na grande seara desses últimos dias. Amém? Então, Moisés subia para lá, recebia instruções, recebia diretrizes, recebia unção e glória para conduzir aquele povo. O rei Davi, no Salmo 24, diz: quem subirá ao monte do Senhor? E ao mesmo tempo ele responde: aquele que é puro de mãos e limpo de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura dolosamente. Este receberá do Senhor a bênção. Então preste atenção, quando a gente deixa os problemas aqui e foge para a presença de Deus, quando a gente se eleva no mundo espiritual, acima da linha do natural, a gente entra no sobrenatural, e lá o Senhor tem para nós uma bênção. Eu quero te dizer, busque a face do Senhor. Entre no lugar secreto. Entre num tempo de busca específica da face de Deus, não só para adorá-lo, mas para entrar ali confiadamente, sabendo que Ele tem uma bênção para você. E eu quero dizer, não é um carro, não. Pode ser, vai dar. Ele não se contenta em dar uma coisa só. Ele quer dar tudo. Mas Ele não vai te dar algo material, não. Ele vai te dar algo espiritual muito glorioso. Ele vai te dar vidas, Ele vai te dar famílias, Ele vai te dar discípulos que vão ser coluna eterna no seu ministério. Ele vai te dar pessoas que vão ser de grande valia, Boazes para te ajudarem na obra do ministério. Amém? Só que às vezes a gente fica aqui embaixo, né? Com uma visão de pardalzinho, com uma visão de pombinha que anda aí catando milho na calçada, quando Jesus nos chamou para sermos águias. A gente precisa cruzar a linha do natural. A gente precisa entrar no sobrenatural. Porque lá, depois dessa linha, tem uma bênção de Deus para você. Amém? Tudo que desejamos, a direção, a unção, as estratégias, as vidas, os 12, podemos buscar com fé no coração do Pai. Como Jesus fez, trazendo seus 12 do mundo espiritual, numa noite de oração. Jesus não saiu assim, escolhendo: vem cá, fulano, vai na feira aqui, pega esse feirante aqui. Ou vai lá, tem um pescador, cabecinha aqui, vem para cá, cabeção. Não. Jesus foi buscá-los no coração do Pai. Jesus passou uma noite orando. Jesus efetuou primeiro uma conquista no mundo espiritual. Ele foi lá buscar aqueles que eram a escolha do Pai. E depois que ele tinha no espírito essa convicção de que o Pai lhe tinha dado 12, e ele tinha no coração já no reino do Espírito, essa conquista efetuada, depois o simples fato dele chegar diante de Levi e dizer: me siga, fez com que Levi largasse tudo. Pedro falou: Senhor, nós largamos até a família para te servir, para te seguir. Por quê? Porque a visão, querida, dos 12, a escolha dos seus 12 não é sua, ela não é humana, ela é divina. E nós precisamos falar isso para os nossos 12. Você não está andando comigo porque eu te escolhi ou porque você me escolheu. A gente está andando junto porque Jesus escolheu que nós estivéssemos juntos. Então, se você quiser devolver o ministério, vai devolver para ele, não vem devolver para mim. E depois ele vai cobrar de você. Eu só pus um pouquinho de medo nele. Porque, como diz Bill Subristic, um pregador internacional aí, é melhor você entrar assustado, com medo no inferno, no céu, do que entrar dando risada no inferno. Né? Então, de vez em quando, a gente tem que botar um pouco de temor assim, nas pessoas. Mas tudo no sentido de conservá-las na direção do que Deus quer que elas sejam. Eu conseguia ver como líder aquilo que Deus queria que o França fosse. Feliz no seu próprio ministério. Feliz na sua chamada, não só pastoral, mas apostólica. Amém? É para isso que a gente tem líder, porque o líder enxerga mais longe do que a gente. Ok? Então vamos lá. Jesus, ele, numa noite de oração, buscou os seus 12.
E ele orava por poder. Ele orava pelos seus 12. Ele orava por vidas. Ele orava por você. Amém? Você também foi tirado do coração do Pai. Você foi um dos 12 que Jesus tirou do coração do Pai. Porque eu sempre digo isso, você não é menos 12 de Jesus. Se você é discípulo de verdade, se você se submete à direção, à orientação, ao amor, ao cuidado de alguém, você não é menos 12 de Jesus do que Pedro, Tiago, Filipe, André, Bartolomeu e Simão. Você é tão discípulo dele quanto eram aqueles. Só que você é um 12 de uma geração bem avançada. Aqueles lá eram os 12 da primeira geração. Você deve ser da geração número 200, né? Mas você continua sendo 12 do Messias. Este é um segredo de avivamento. Buscarmos a face de Deus em oração, mas de forma específica. Entrando na presença de Deus e sabendo exatamente o que nós queremos. Olha, pode cruzar a linha do natural e entrar no sobrenatural, mas quando você for lá, não chegue ali assim, o que foi? Esqueci a lista lá embaixo. Não, você está na presença de Deus, então já vá com a convicção do que você quer. É uma viagem para Israel? É uma viagem para Israel. É um carro? É um carro. É uma casa? É uma casa. É um templo? É um templo. São seus 12? São seus 12. São vidas novas no ministério, porque você está cansado de cuidar de crente velho? Então, peça para Deus vidas. Mas vá lá com esse propósito específico, sabendo o que você quer. Porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E quando Ele estava aqui na terra, a primeira pergunta que Ele fazia para qualquer coisa que fosse pedir alguma coisa a Ele, para qualquer pessoa que fosse pedir alguma coisa a Ele, era: que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Então nós temos que ser específicos com Deus. E também fervorosos, de sabermos que, porque Ele é bom, Ele vai nos conceder o que pedimos, principalmente se pedirmos no poder do nome dEle. Amém? Deus está te dando uma chave assim, dizendo assim para você: não fica preocupado aí com esse problema não, sobe aqui em cima comigo e pede o que você precisa. Tira aqui desse lugar, que são depósitos celestiais, aquilo que você está precisando. É minha alegria, vai ser meu prazer te dar, principalmente se isso for para a edificação da sua vida e do reino de Deus. Amém? Então vamos lá. Esse é um segredo de avivamento, buscarmos a face de Deus em oração, mas de forma específica. Se é unção, peça unção. Se são seus 12, peça seus 12. Se são vidas novas, peça vidas novas. Se são multidões, multidões. É uma experiência de rompermos a barreira do plano físico e das intenções terrenas para rompermos no sobrenatural, como fez Jacó no vale do Jaboque. Tudo bem que Jacó ali, acho que ele fez por desespero, mas ele cruzou essa linha do natural para o sobrenatural. Sua atitude de buscar a Deus a sós, ele mandou todo mundo embora, ficou a sós ali naquele vale, e entrou na presença de Deus de uma forma tão ousada e específica, que ele fez com que este se visse, né? Isso fez com que ele se visse, não mais só, mas ele se viu atracado com um anjo. Preste atenção, o texto diz: e lutava com ele um homem. Jacó estava aqui no plano físico, no plano dos homens, mas espiritualmente falando, ele já tinha entrado na dimensão espiritual, tanto é que ele estava agarrado com um anjo. E ele agarrou no anjo com tanta convicção que ele falou assim: eu não te solto enquanto você não me abençoar. A prova de que se você sobe lá em cima, você tem direito de pedir uma bênção. Vamos dar um aplauso a Jesus? E quando ele entrou nessa dimensão, ele foi fortalecido. Por quê? Porque ele se atracou com um anjo. E ele se sentiu com o poder de dominar o anjo. A ponto de que o anjo precisou dar um choque de 380 volts na coxa dele para ele largar. Falou: peraí, negão, o negócio aqui é o seguinte, não posso te fazer mal, mas solta do meu manto, né? Eu vou te abençoar. Vou te abençoar. Mas ele entrou com essa intrepidez. Ele entrou convicto de que porque Deus o amava, porque Deus era misericordioso, porque Deus era bom. Jacó conhecia o Deus de Abraão, o Deus do seu pai Isaque. Então ele tinha noção de que era Deus. E isso deu a ele a firmeza de chegar lá com um propósito definido: eu quero
ser perdoado, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado. E Deus o abençoou. Então, nós temos esse livre acesso ao trono da graça do Senhor Jesus. Suba ao monte do Senhor e volte de posse de qualquer coisa que você precisar. Vamos dar um aplauso a Jesus? Segundo aspecto, trazei madeira. A madeira em Ageu já era uma alusão profética à cruz de Cristo. Que madeira é essa aqui? Será que Deus queria que a casa fosse construída de madeira? Não, lógico que não. As casas, os templos eram construídos com madeira, mas fundamentalmente com pedras, não é? O que é essa madeira, então? Essa madeira já é uma alusão profética à cruz de Cristo. Isaac, quando caminhava para o sacrifício em Moriá, carregava a madeira, carregava a lenha nos seus ombros, tipificando a Cristo com a sua cruz. Amém? Sem a experiência da cruz, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há salvação. Então não adianta a gente ficar só dizendo para as pessoas que Deus vai abençoá-las, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Deus quer salvar as pessoas. E para que elas sejam salvas, elas precisam primeiro entrar em arrependimento. Por esses dias eu tive uma experiência de Deus me dar uma palavra sobre a cruz. E foi sobrenatural. Porque Deus me disse assim, não ofereça benefícios, não fale de nenhuma bênção a não ser a salvação. E eu preguei o arrependimento, eu falei da dor de Cristo na cruz do Calvário, por amor a cada pessoa perdida, por amor a cada pessoa que estava presente. E foi impressionante, porque vieram muitas pessoas, e eu nunca tinha visto algo do gênero. Todas estavam tão tocadas e quebrantadas no espírito, que não havia uma sequer pessoa, de todas as que foram salvas naquele dia, com aquela palavra específica, que não viessem aceitar Jesus chorando. Todas, sem exceção. Você sabe que quando você chama pessoas à frente para aceitar Jesus, algumas vêm felizes, outras vêm, o que será que está acontecendo? Nem entende o que está acontecendo. Outras choram. Nesse dia, nos 3 cultos, eu vi o sobrenatural de Deus. As pessoas todas quebrantadas, as pessoas todas chorando. Então, nós precisamos levar essa mensagem da cruz ao espírito, ao coração de cada discípulo nosso. Porque a cruz promove o arrependimento, e o arrependimento promove a salvação. E com a salvação vem o avivamento. Quando vidas estão sendo salvas, a festa no céu. Agora, quando não tem vida nova, quando não tem oração por vidas, quando não tem apelo para vidas serem salvas, quando não tem convite para os perdidos, a célula fica cansativa, a célula fica sem graça, a célula fica sem testemunhos, a célula fica sem propósito. E aí, em vez da gente multiplicar células, a gente começa a perder células. Então, faça uma reunião com os líderes e fala assim, olha, você quer que a sua célula fique avivada? Ponha no coração o desígnio de salvar perdidos. Ponha no coração o desejo de convidar pessoas que não conhecem a Cristo. Tome a atitude de convidar as pessoas que você vê que estão lá no bar, que estão no boteco, que estão na rua, que estão debaixo da ponte. Traga essas pessoas para a presença de Deus. E Deus vai trazer o avivamento sobre a sua célula, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Amém? Precisamos tomar a nossa cruz diariamente, sacrificando nela a nossa natureza terrena e os seus desejos e paixões. A cruz é um lugar de sacrifício, de anseios do nosso coração, para que possam ressuscitar os anseios do coração de Deus. Não há surgimento de vida sem que primeiro haja morte. É uma antítese do reino espiritual, né? Para que haja vida, precisa ter morte. Não tem ressurreição se não houver crucificação primeiro. Amém? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa morrer para os nossos próprios projetos. A gente precisa morrer para o mundo, a gente precisa morrer para o pecado. Isso é o líder, né? Porque às vezes o pecado do discípulo é aquela escorregada lá, olhando alguma coisa errada na internet. E a do apóstolo ou do pastor é estar acomodado. É ter deixado o lugar da oração, é ter deixado de buscar o conhecimento da palavra, é parar de estudar e ficar só pensando em coisas boas, em conforto, em aquisições. Então,
eu quero deixar bem claro, não tem nada de errado a gente sonhar e desejar coisas boas, mas nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque é isso que vai trazer as demais coisas. E o reino de Deus é feito por vidas salvas, por vidas transformadas. Amém? É uma experiência... Perdão, peguei o lugar errado aqui. Precisamos diariamente tomar a nossa cruz, sacrificando nela a nossa natureza terrena e as nossas paixões. Se o grão de trigo, Jesus disse, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz muitos semelhantes a si. Na cruz, Jesus se despojou dos seus direitos, das suas vontades humanas, até da sua dignidade, porque Jesus ficou nu. Roma põe uma fraldinha nele lá. Mas ele não tinha aquela fraldinha, ele estava literalmente nu. Para que ele fez isso? Para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quero dizer para você, os nossos discípulos só frutificarão se aprenderem a renunciar ao seu tempo, o seu estilo confortável de vida, o seu dinheiro, a sua oferta. É preciso essa renúncia. Apóstolo França deu aqui um testemunho. Chegou uma oferta, me permita falar o valor, R$6.000 na mão dele. Foi essa oferta que chegou e foi embora, Jesus levou. Dá para o seu líder, né? A gente já fica todo apaixonado por uma oferta dessa, né? Mas aí Deus fala assim, não semeia, dá para não sei quem. Você ouve aquela voz do Espírito Santo que é inconfundível. No primeiro momento a nossa alma deseja repreender. Arreda-te. O sangue de Jesus tem poder. Aí fala de novo, só que é aquela voz mansa, né, do Espírito Santo. Aí você percebe que não é o diabo que está falando, é Deus. E aí você tem que entregar, né? E aí quando você entrega, o que acontece é morte. É renúncia. Mas, querido, sabe o que eu tenho descoberto? Que os nossos discípulos, e nós mesmos, é lógico, tudo que eles são, é um reflexo do que nós somos. Eles ainda não entenderam o que é esse sacrifício. Eles não entenderam ainda o que é essa renúncia. É esse despojamento que produz dor. É esse despojamento que produz uma sensação de perda, de morte. Eu pedi uma oferta para Israel, para todas as igrejas da RGSP. Pedi para vocês, dediquei um café só a isso. E pedi lá para uma igreja grande, de forma específica. A igreja tem quase 1.000 pessoas. Aí o pastor me ligou assim, falei, foi boa a oferta? Porque eu torço, né, para a gente levar uma boa oferta para Jerusalém. Eu sei a bênção que isso representa na vida do pastor, na vida do ministério e na vida das pessoas. Ele falou assim, é uma oferta de R$1.700. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, como assim? Eu não achei boa. Eu falei, não, é boa, porque o ano passado não demos nada. Você não deu nada o ano passado, então esse ano você está dando de 1.700, está ótimo. Mas você não acha que é pouco realmente? Uma oferta de R$1.700 numa igreja com quase 1.000 pessoas? É pouco, sabe por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda que se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos iguais a ele. Então, se nós não aprendemos a sacrificar a nossa vida, o nosso tempo para que haja crescimento, para que haja avivamento, para que haja multiplicação, se a gente for ficar naquele estilo de vida confortável, acomodado, hoje não dá, não vai, não sei o quê, parado, não flui. Eu quero dizer para você, eu me considero hoje um homem de êxito na visão. Mas eu quero dizer para você que o meu êxito está relacionado com aproximadamente 15 anos de sacrifício, 15 anos de renúncia, 15 anos de despojamento, 15 anos de eu abrir mão de muitos direitos meus, abrir mão da minha profissão, abrir mão da minha empresa, abrir mão de ter uma casa própria. Só que agora está chegando o tempo da colheita. Porque se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muitos iguais a ele. Então, a gente precisa aprender, queridos, a sacrificar. O primeiro momento na Bíblia em que aparece a palavra adoração é sacrifício. Sabe que lugar é esse? Moriá. Abraão estava ali indo sacrificar o seu único filho. E nós precisamos aprender isso, fazer essa renúncia, fazer essa entrega. Porque se nós ficarmos passivos diante das oportunidades que Deus nos dá, se a gente não entender, uma oferta para Jerusalém, isso é uma forma de Deus me abençoar.
Deus está querendo trazer uma bênção que vem desde Sião sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. É uma bênção de multiplicação, é uma bênção de prosperidade, é uma bênção de governo. Tenho ensinado isso sempre. Mas se o nosso coração não estiver disposto a morrer no apego pelo dinheiro, se o nosso coração, nosso espírito não estiver atento à voz do Espírito Santo que fala assim, não fica com isso, não retém isso, mas entrega. Depois não vem a passagem para Jerusalém. Depois não vem a multidão, depois não vem a honra, a prosperidade, a qual o sacerdote tem direito, porque o Senhor diz, eu fartarei de gordura a alma dos sacerdotes. É por isso que tem alguns sacerdotes até gordinhos, precisando fazer um pouquinho de regime. Isso é efeito de uma palavra que o Senhor prometeu e não falhou, porque Ele não falha jamais. Mas não adianta você ser fortinho fisicamente, você precisa ser fortinho espiritualmente. Se você tiver calado espiritual, vai ter uma multidão seguindo você. Amém? Então, preste atenção nisso. Na cruz, Jesus se despojou dos seus direitos, das suas vontades, né? Por amor a outros. E por causa disso, muitos foram salvos e eu estou diante deles. Nossos discípulos só frutificarão se aprenderem a renunciar ao seu tempo, o seu estilo de vida confortável, o seu dinheiro, a sua oferta. E isso representa o quê? Um sacrifício que depois vai trazer glória. Uma morte que vai produzir ressurreição. Amém? Uma semente plantada que quando florescer, não vai florescer da mesma forma que foi plantada. Vai vir abençoada por Deus e multiplicada muitas vezes mais. Tem uma palavra na Bíblia que diz que tudo que a gente planta no reino de Deus, seja o que for, qualquer tipo de valor do reino, Deus multiplica e abençoa, nos devolvendo isso a 30, 60, a 100 por um. Então, você só não vai ser ungido se você não quiser. Você só não vai ser frutífero se você não quiser. Você só não vai ser próspero se você não quiser. Se você ficar com o seu coração apegado às coisas. Mas se você aprender o que é cruz, se você aprender o que é morte, se você aprender o que é renúncia, se você aprender o que é sacrifício e entrega, então você vai ser abençoado, multiplicado e revestido da glória de Deus. Amém? Tudo que eu posso dizer hoje que eu tenho, e ainda é pouco, eu considero fruto de sacrifício e renúncia, mas valeu e vale muito a pena, porque todo aquele que se sacrifica para salvar a outros, no tempo certo, vê e toca o fruto do seu penoso trabalho. Jesus se sacrificou até as últimas, deu a sua própria vida, mas hoje ele se alegra, sentado no seu trono, de nos ver, de ver a multidão atrás de nós, de ver a terra toda cheia da glória dele, porque isso está acontecendo e não haverá ninguém que possa deter o propósito do coração de Deus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. E última coisa, para a gente encerrar. 3, edificai a casa. Isso aqui, edificai a casa. Um dos problemas dele era desânimo. E assim, a ideia de que não valia a pena fazer aquela obra. Eu quero dizer que isso aqui é um misto, é uma somatória de paixão e organização. E paixão e organização é o que você encontra na visão em células no modelo dos 12. Não pode faltar a organização, mas só organização sem paixão não produz nada. Não pode ter muita paixão e não ter organização. Porque quem tem muita paixão, mas não tem organização, do mesmo jeito que ganha, perde. E o nosso chamado é para um fruto que seja retido. A proposta da visão é ganhar as vidas e não perdê-las. Graças a Deus eu te dou, ó Pai, porque nenhum daqueles que o Senhor me deu eu perdi. Então Jesus ganhou e consolidou seus 12. Ele segurou os 12. E você vai segurar também. Amém? Mas é preciso esse binômio. Edificar a casa. Construir uma obra que perdure. Uma obra que seja, vamos dizer, aceita por Deus e glorifique o nome de Jesus. Significa ganhar vidas e organizá-las em multidões que sabem quem é Jesus e
que se submete à autoridade dele. E essas aí são multidões de discípulos organizados em equipes de 12. Amém? Em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Eu não sei se você já viu isso aí. Eu não sabia o que era pedra de esquina. Por isso que é importante ir a Israel, e Deus vai te dar a fé, a vontade e o dinheiro para você ir a Israel, se não for nesse ano, no ano próximo, ou no outro, ou quando for o propósito de Deus. Mas deseje isso, porque isso é uma grande bênção. Por quê? Porque Israel nos ensina muitas coisas. Você sabe que quando falava assim, pedra de esquina, eu pensava numa pedra de alicerce. E eu descobri que pedra de esquina é uma pedra num formato trapezoidal que dá equilíbrio a um arco, onde de cada lado daquela pedra fundamental que representa Jesus, tem 6 pedras que formam o arco. Então Jesus, no meio dos 12, ele tem 6 do seu lado direito, 6 do seu lado esquerdo, ele tem uma equipe de 12. E a visão é isso. A visão é de 12. A visão é o fundamento apostólico. Por quê? Porque Jesus era um líder sob 12 apóstolos. Amém? Então, preste atenção. O fundamento apostólico é o fundamento dos 12. E esse versículo fala da liderança de Cristo sobre os seus 12 apóstolos e fala da organização da igreja em células no modelo dos 12, onde a unção apostólica e profética gera salvação, mas não só gera salvação, mas transforma cada vida salva num líder que vai fazer parte de uma equipe de 12. Queridos, não pode haver no seio da sua igreja pessoas soltas. Se você tem o modelo dos 12, se você tem 12, as pessoas que estão flutuando na igreja, elas precisam ser colocadas sob o cuidado de um dos seus 12. Então, todas as pessoas devem saber quem é o seu líder, 12. E cada pessoa na igreja deve ser 12 de alguém. Quais são os requisitos para que alguém seja 12 na igreja? Ele estar convicto da visão, ou seja, ele querer ser discípulo, ele querer dar fruto, ele querer cumprir a vontade de Deus na vida dele, ou seja, ter um ministério, ganhar vidas, fazer discípulos, e ele provar essa fala, eu quero pastor, eu quero meu líder, indo para a escola de líderes. Se ele estiver cursando a escola de líderes, então ele pode ser chamado para uma equipe de discipulado. O ideal é que ele seja chamado quando termina a escola de líderes, porque também uma das coisas que às vezes fica complicado é que a pessoa está chegando, é nova na fé, tudo bem, está apaixonado, está entusiasmada, mas a gente já sobrecarrega as pessoas com muitos afazeres durante a semana, e isso assusta as pessoas. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter esse cuidado de dar às pessoas um equilíbrio. Então, por exemplo, se a pessoa for um dia na célula, outro dia na escola de líderes, outro dia na igreja, no culto, já são 3 dias da semana que ela ocupou. Se houver no coração dela a disposição de mais um dia, ela está numa equipe de discipulado, isso vai ser ótimo. Mas se não houver, que esse discipulador 12, esse líder que você indicou, que você destacou para cuidar daquela pessoa, fique consolidando aquela pessoa. E assim que ela terminar a escola de líderes, ela seja chamada para ser da equipe de 12, e ela passe agora, já que acabaram as aulas semanais da escola de líderes, esse dia que ela gastava na escola de líderes, agora ela vai participar de um discipulado de 12. E esse discipulado é daquele jeito que eu falei. Deve ter comunhão, deve ter bolo, deve ter festa, pizza, churrasco, doce, o que for. Comunhão, um tempo de relacionamento, um tempo de darmos risada, de brincarmos, de nos abraçarmos, de nos vermos. Tem dia que eu chego assim, tão cansado de tanta coisa que eu estou fazendo, né? Porque já tem bastante ocupação, com tantas coisas, tantas igrejas, tantos pastores. E eu falo assim, meu Deus, hoje eu não tenho nada para dar para os meus 12. Eu chego no meu discipulado de segunda-feira, que ele é sistemático, já está marcado lá, eu não tenho nada para dar para eles. Aí eu chego para eles com aquela cara cansada e falo assim, hoje eu só tenho um abraço para dar para vocês. Já está bom, apóstolo. E aquela oração que o Senhor faz toda a diferença. Por quê? Porque é um vínculo de amor. Você tem noção do que vai
vai resultar na sua vida aquela primeira oração que eu fiz aqui por você? Esse café aqui é um discipulado. Se você quiser ser fortalecido espiritualmente, alimentado, direcionado, orientado, você vem aqui, uma vez por mês. E as pessoas precisam entrar nesse ritmo e nessa disciplina. Não fazendo por obrigação, mas fazendo por amor. Então, o dia que eu não tenho nada para dar para meus discípulos, eu fico com eles. Eu digo para eles que eu os amo, eu os abraço, eu pergunto como estão as coisas, eu abro um tempo de testemunhos, eu falo, amanhã eu vou pôr uma palavra para vocês lá. E sempre eu procuro pôr. Por quê? É aquilo que eu sempre digo. Você quer que tenha bastante passarinho no seu quintal? Põe comida para eles lá. Você vê que a gente faz um café de excelência aqui, porque alguns pastores a gente pega pela oração, mas tem outros que a gente pega pela comida. Então, não basta você ter uma multidão, a sua multidão precisa estar organizada. Ele está falando de obra, não está? Está falando de templo. Como que é um templo com um monte de tijolo, tudo esparramado? Imagine o templo de Jerusalém lá, com aquelas pedras, tudo jogado no meio da rua. Cada pedra daquela é uma vida, cada pedra daquela é um discípulo, que dentro da visão pode ser alocado, ele pode ser organizado, ele pode ser firmado, vinculado numa estrutura de uma parede. Aqui, essa parede aqui, você está vendo uma parede só, mas aí dentro dessa parede está cheio de blocos, está cheio de elementos diferentes, unitários, separados, que foram unidos por uma argamassa aí que vinculou todo mundo. A argamassa da visão é o amor. E a ligação é o relacionamento. Se tiver um relacionamento de amor entre você e Jesus, e entre você e o seu líder, e entre você e os seus discípulos, pode ficar tranquilo que a edificação da casa vai fluir de uma forma sobrenatural. Você vai edificar uma obra durável e eterna. Amém? Então, isso é importante. Nós formarmos as equipes de 12 e nós engajarmos cada pessoa no discipulado. Amém? A visão gera líderes organizados em equipes de 12 que se reproduzem em gerações consolidados pelo discipulado. É uma geração de 12, cada um dos seus 12 trabalhando vai gerar os 144, ou seja, os 12 de cada um dos 12. Cada um dos 144 sendo estimulados a ganhar vidas e a fazer discípulos, vai levantar a sua geração de 1728. Cada um dos 1728 tem que ser trabalhado para formar 12, e isso representa uma atitude sua de perseverança, de espera pelo tempo da chegada dessa multidão. Mas se você trabalhar com os princípios da visão, essa multidão chega, e aí você tem uma igreja já com mais de 40 mil pessoas. E se você quiser a quinta geração, ela é de 248 mil pessoas. É o que está acontecendo lá em Manaus. Manaus está consolidando a quinta geração. Por isso que quando eles se reúnem, eles enchem estádio, eles enchem sambódromo, só com a igreja local. Por quê? Porque a visão é de Deus. Porque a visão funciona se a gente simplesmente guardar os princípios. Discípulos são consolidados em células, mas só as equipes de 12 consolidam líderes. Se você quiser ter só discípulos, pessoas envolvidas e comprometidas com a igreja, que gostam de você, que gostam da sua palavra, que simpatizam com a sua igreja, tem uma igreja em células. Mas se você quer uma igreja de líderes, então você precisa ter equipes de 12, você precisa ter discipulados. Amém? Não adianta só ganhar vidas, é preciso líderes para consolidá-las. Se Deus encontrar você formando liderança, preparando líderes para liderar equipes de 12, então Deus vai olhar assim e falar assim, bom, ele está bem preparado. As multidões que eu mandar para lá, porque ele tem líderes, e que são líderes tão bons, tão experientes, santos e ungidos, que as multidões que eu mandar para lá, elas não vão ficar perdidas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então eu vou mandar bastante gente para lá. E aí as multidões chegarão. Amém? No começo é demorado, é difícil. Formar os 12, meu amigo, é uma briga com o cão. É uma briga, é duro, é uma luta. É uma luta espiritual, né? Porque a gente tira eles do mundo, a gente tira eles das garras do diabo. Formar os 144 é outro nível de batalha, porque é a edificação dos muros espirituais, dessa edificação espiritual que você está fazendo. Se você olhar Apocalipse capítulo 21, você vai ver que a Nova Jerusalém, ela tem 12 fundamentos, 12 portas,
e tem um muro que tem 144 côvados. Me desculpe, isso não é uma coincidência. Isso é uma revelação, para quem tem a revelação da visão. Porque a visão é uma revelação acompanhada de uma unção. E por que não tem 1728, apóstolo? Porque depois que você forma os 12 e os 144, a multidão já não mais se poderá contar. Se você recebe essa multidão, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Uhul! Então, para que uma casa seja edificada, é necessário um projeto, um modelo. E a visão é um modelo. Amém? E também para que cada peça, cada tijolo, ocupe o seu devido lugar, construindo assim um sistema funcional. Uma casa, porque está tudo organizado, as coisas funcionam. As colunas sustentam as paredes e as colunas sustentam o teto e protegem o habitáculo, daquele recinto. Por dentro das paredes correm conduítes de água, conduíte de elétrica, e a visão é assim, né? Quando cada coisa está no seu devido lugar, quando cada pessoa ocupa uma função nessa estrutura de liderança, nessa estrutura de amor e de autoridade, tudo funciona e essa obra é edificada e acrescentada dia após dia. Amém? A visão não é só um modelo revelado por Deus, ela é uma unção que visa um propósito, alcançar as multidões, alcançar as nações para Cristo. O M12 é um modelo divino que organiza a igreja para que ela seja acrescentada de cada vez mais vidas, sem perder, porém, a qualidade através do exercício da liderança. Você vai ter uma multidão, mas uma multidão com qualidade de vida cristã. Uma multidão de líderes, uma multidão de pessoas que temem a Deus, uma multidão de pessoas que vivem pelos princípios da palavra, uma multidão que vai viver unida em amor, para que a igreja do Senhor seja uma só igreja. Você vê, eu nem conheço seus discípulos, mas eles me amam, eles me mandam Twitter, eles falam comigo no Twitter, quando posso, eu respondo para eles. Por quê? Porque aqui tem inúmeras igrejas diferentes, batista, presbiteriana, pentecostal, e isso e aquilo, várias placas, várias denominações, várias formações teológicas, doutrinárias, outros não têm formação nenhuma, como eu. Eu sou um pastor leigo e não tenho nenhum problema com isso, porque não adianta você ter teologia, você precisa ter unção para ganhar vidas e fazer discípulos. Não estou desprezando a teologia de quem tem, sinto uma invejinha santa de vocês que tiveram esse privilégio, mas eu fui chamado como pastor leigo, e uso da minha laicidade para ganhar as almas na unção que Deus me deu. Amém? E quero dizer assim, que é importante a gente não perder esse foco de ganhar as vidas. Por quê? Porque a visão é um modelo de paixão e de organização. Amém? E nós aqui, independente de um ser teólogo, o outro ser leigo, um ser da Batista, o outro ser da Pentecostal, todos caminham unidos por um só propósito e por uma só linguagem. Qual o propósito? Fazer discípulos de todas as nações. Qual a linguagem? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Pré-encontro, encontro, pós-encontro, escola de líderes, célula, reencontro, mover celular 1, 2, 3, multidões. Mover urbano, porque você conquistou a cidade. Quem recebe aí, dá um aplauso a Jesus. Para finalizar, como apóstolos e pastores, devemos buscar em Deus que haja um primeiro amor pelos perdidos no nosso coração e no coração dos nossos 12. Isso anula a acomodação, a apostasia, o egoísmo, o individualismo que representa na vida das pessoas pecado e, consequentemente, esfriamento. Se a gente quer um avivamento genuíno, a gente tem que pedir a Deus que nos leve à condição de produzirmos arrependimento no coração das pessoas nesse sentido, para que elas se comprometam com Deus. Amém? E o nosso pedido a Deus é que cada novo convertido que se converte na igreja tenha o desejo de ser um líder. Amém? A nossa oração é: Senhor, me mande multidões, mas me mande multidões de ceifeiros. Amém? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que
que mande ceifeiros para a sua seara. Se você cruzar a linha do sobrenatural e pedir ceifeiros, a sua geração vai crescer, e não só vai crescer, mas vai se multiplicar. Amém? Vamos ficar de pé? Acabou o café.